Esse clima seco realmente prejudica a todos, não só com as queimadas, mas a saúde também e, inclusive, a saúde dos nossos pets. E a gente vai aproveitar que hoje, dia 9 de setembro, é o Dia do Médico Veterinário para prestar uma homenagem aos guardiões dos nossos animais. Nada melhor do que prestar aí um serviço à saúde dos pets. Por exemplo, Tice, como proteger os nossos bichos de estimação do clima seco que a gente vem vivendo aí nessa reta final do inverno? Pois é, assim como as pessoas, os animais também sofrem com a baixa umidade do ar. É preciso ficar atento aos sintomas e adotar algumas precauções. Nada que uma boa orientação veterinária não possa resolver, né? Como vamos ver agora na reportagem da Samara Bastos. Os passeios estão mais curtos. Na verdade, ela nem gosta muito de caminhar nesse calor, né? Então a gente evita sair com ela muito tempo assim. E as pausas para o descanso maiores. Eu procuro caminhar por baixo das árvores, como tem essa praça aqui, eu também venho para a praça, limitando andar no sol mesmo, porque é muito quente, está muito seco. Eles ficam mais agitados, eles geralmente vão buscar sombra, eles vão ficar com a respiração ofegante, a língua muito para fora, vão procurar deitar. E sempre, né, eu falo que cachorro, eles são muito sábios, porque eles vão buscar o lugar mais fresco. Nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para a baixa umidade do ar. 244 cidades do país registraram na primeira semana de setembro a umidade relativa do ar menor do que 10%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade esteja acima de 60%. Com o tempo seco e as altas temperaturas, fica difícil respirar. A impressão é que o ar fica mais pesado. E essa baixa umidade do ar provoca sérios problemas de saúde. E não estou falando só de nós humanos, não. Quem também sofre com o tempo seco são eles, os bichinhos de estimação. Alguns animais já têm quadros crônicos e que nessa época do ano apresentam uma piora. Outros desenvolvem um quadro agudo nessa época de temperatura mais seca mesmo. Entre os problemas mais comuns nessa época do ano estão os respiratórios. Tanto gatos como cães podem desenvolver bronquite e até evoluir para uma pneumonia por conta da baixa umidade do ar. Tosse, engasgos, um animal muito quieto, muito prostrado. Tudo isso pode ser sinal de que algo está começando a acontecer por conta do tempo seco mesmo. Fígaro tem 7 anos e uma bronquite crônica, que piora quando o tempo fica seco. Ele começa a apresentar quadros de tosse e eu percebo que isso atrapalha muito no apetite dele, ele acaba tomando menos água, ele fica menos ativo. Então, quando ele começa com esse quadro respiratório, eu sempre fico preocupada de entrar em algum tipo de crise, algum desconforto, né, para respirar. A preocupação dela é porque o gato já teve crises graves de bronquite. Para que ele passe pela temporada de tempo seco sem maiores danos, Beatriz faz inalação 2 vezes ao dia. A gente vê que dá um conforto ali para ele, um alívio muito grande, mas se mesmo com inalação, né, a gente não consegue melhorar muito, a gente entra com bombinha para ele também. Então é algo que a gente tem que fazer nas épocas de crise. Inalação e bombinha são os principais. Na casa do Gabriel, são 3 cães. Todos com focinhos curtos, uma condição que prejudica a saúde deles quando a umidade do ar fica muito baixa. Um deles, inclusive, tem lábio leporino, então o que piora um pouquinho, o nariz é mais aberto, então fica muito mais ressecado, tossem bastante, espirram bastante, então com certeza o tempo seco atrapalha um pouquinho a vida deles aí. E para piorar, a Capitu tem pneumonia crônica. O Gabriel deixa sempre o umidificador ligado. Ela tem um pouquinho de fibrose nos pulmões, então a gente tem que acompanhar, já teria que acompanhar normalmente. Então, para não agravar esse caso, porque como é crônico a gente não consegue curar 100%, tem que estar sempre de olho. Então ela sim exige um pouquinho mais de cuidado. Quando as crises aparecem, é preciso fazer inalação e usar a bombinha com medicação. Tem que estar sempre de olho, fazendo uma preventiva, né? Para não precisar deixar ficar muito grave ou ficar muito ruim. Então, felizmente, como são 3, foi aprendendo ao longo dos anos, então já fica mais fácil fazer o preventivo.
Outro problema muito comum e grave que acomete animais é a desidratação. Dou muita água mesmo, trocar a água rapidinho. E às vezes eu coloco muito gelo também na água. A desidratação pode provocar desmaios, convulsões, arritmias e até causar a morte do animal. É muito grave. E mais grave ainda para aqueles animais que já têm alguma comorbidade. Tem algumas dicas para o tutor prestar atenção em casa, como por exemplo, umidade nas gengivas, observar se a gengiva do animal está muito seca, se o focinho, né, se a almofada do focinho também está muito seca, a ideia é que ele esteja úmida. E também através da pele, do tugor cutâneo. É um pouquinho mais difícil, às vezes, de perceber através disso, mas também dá para ensinar o tutor a fazer isso em casa. Para diminuir os impactos do tempo seco, a orientação é espalhar potes com água pela casa. Se puder, tenha um umidificador ou deixe toalhas molhadas pelos ambientes e prefira passear com o animal de manhã cedo ou no final do dia, quando o clima está um pouco melhor. Se está desconfortável para a gente, para eles está mais ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Promover o bem-estar, oferecendo alimento e água, é o mínimo que se espera de quem cuida de um animal. Ter um bichinho de estimação é ter responsabilidade. É um filho. Preocupação de mãe.